Fundação Portuguesa de Cardiologia tem por norma, em cada ano, eleger um tema importante e abrangente para divulgar junto do grande público. No presente ano escolhemos a morte súbita, não só pela sua prevalência, mas também pelo desconhecimento que a grande maioria da população tem sobre esta matéria e por estarmos dispostos a tomar iniciativas que visem criar grupos de pessoas capazes de atuarem de imediato e de uma forma eficaz quando em presença de uma paragem cardiorrespiratória. Mas afinal, o que é a morte súbita cardíaca? A morte súbita cardíaca é definida como sendo uma morte de causa natural, devido a uma doença cardíaca, caracterizada por uma perda súbita de consciência e que ocorre dentro de uma hora após o início dos sintomas agudos. A doença cardíaca subjacente pode ou não existir previamente, mas o momento e o modo como a morte ocorre são inesperados. Constitui a principal causa de morte nos países desenvolvidos, como por exemplo nos Estados Unidos da América, sendo estimado que contribui com 450 mil mortes por ano, ou seja, 1000 mortes por dia, uma morte em cada 2 minutos. A morte súbita de causa cardíaca corresponde a 20% de todas as mortes, com uma incidência de cerca de 1 por 1000 habitantes por ano. Em 2/3 da situação, é provocada pela doença coronária e contribui para a mortalidade dos doentes coronários em mais de 50% dos casos. Para dar uma ideia da importância destes números, podemos dizer que a morte súbita cardíaca representa uma mortalidade superior à provocada pela SIDA, cancro da mama e cancro do pulmão em conjunto. Um dos problemas principais que se coloca aos médicos advém do facto de, na grande maioria dos casos, a morte súbita ser a primeira manifestação da doença cardiovascular. O mecanismo principal é uma arritmia fatal denominada fibrilhação ventricular. Esta arritmia leva à morte em poucos minutos se não for tratada de imediato. A única forma que temos para a reverter é através da aplicação imediata de um choque elétrico, a chamada desfibrilação elétrica. No intervalo de tempo entre o início da paragem cardíaca e a desfibrilação elétrica, é necessário manter um aporte suficiente de oxigênio ao cérebro, o que se consegue com a implementação do chamado suporte básico de vida. Consiste basicamente na massagem cardíaca externa e no apoio ventilatório.